As águas turvas do rio Juruá carregavam segredos que jamais veriam a luz do sol. Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, o calor denso da floresta sufocava até os pensamentos. Ali, entre ruelas apertadas e becos mal iluminados, a noite se tornava um manto protetor para os caçadores de sombras. O homem conhecido apenas como Doutor não era um predador qualquer. Ele não matava por impulso, não agia no frenesi da loucura. Para ele, cada assassinato era uma obra-prima, um experimento clínico. O verdadeiro horror estava na frieza com que dissecava sua arte, transformando carne humana em um estudo anatômico meticuloso. No centro de Cruzeiro do Sul, entre os mercados de peixe e os bares decadentes, o corpo de uma jovem mulher apareceu flutuando no Juruá. Seus olhos haviam sido removidos com precisão cirúrgica. O mais aterrador, porém, era o sorriso costurado em seu rosto, uma obra grotesca feita com linha cirúrgica. O delegado Ramiro, um veterano da Polícia Civil, conhecia a brutalidade da região, mas nada se comparava àquilo. Isso aqui não é só um assassinato, isso é um ritual, murmurou, enquanto o sol do Acre se punha, tingindo o rio de vermelho sanguíneo. O homem conhecido como Doutor era um espectro nas sombras. Seu nome verdadeiro era Saulo Benavides, um ex-estudante de medicina expulso da Universidade Federal após experiências clandestinas em cadáveres do Instituto Médico Legal. No entanto, para a população, ele era apenas mais um morador invisível da periferia. Saulo entendia que a natureza era regida por predadores e presas, e agora ele era o predador supremo. Cada morte era um tributo ao seu intelecto superior. O segundo corpo apareceu nos arredores do mercado do peixe. Era um jovem garoto de rua, de no máximo 15 anos. Como na vítima anterior, seus olhos haviam sido extraídos e um sorriso grotesco estava costurado sobre seus lábios. Ramiro sentiu um peso no peito. A cidade já tinha seus próprios monstros, narcotraficantes, pistoleiros, caçadores ilegais, mas aquilo era diferente. O assassino não queria apenas matar, ele queria mostrar algo. As noites em Cruzeiro do Sul eram abafadas e opressivas. O som dos insectos e dos sapos gigantes ecoava pelas ruas escuras, mas Saulo se movia sem ser notado. Ele havia encontrado um novo terreno de caça, a estrada AC 405, que cortava a floresta densa em direção às aldeias indígenas. Na escuridão,
daquele asfalto esquecido, ele encontrou sua próxima vítima, uma jovem enfermeira voltando para casa de moto. Seu grito foi engolido pela floresta quando ele emergiu das sombras. 2 noites depois, o corpo dela foi encontrado em uma clareira, com as mesmas marcas macabras. A cidade estava em pânico. Os jornais chamavam o assassino de o predador do Juruá. Mas Saulo ria sozinho. Ele não era um simples predador, ele era um cirurgião. E sua cidade era sua mesa de operação. Ramiro reuniu sua equipe para vasculhar os becos e os arredores do mercado do peixe. Havia uma tensão no ar. A população começava a falar sobre o assassino em bares e igrejas, aumentando o pânico. Ele não está matando ao acaso, disse o delegado. Há um padrão. A cidade se tornava um caldeirão fervente, pronta para explodir em paranoia e desespero. Enquanto isso, Saulo observava. Ele sentia prazer em ver o medo espalhando-se como um vírus. O jogo estava apenas começando e ele queria que o delegado soubesse que estava sempre um passo à frente. No dia seguinte, uma caixa foi deixada na delegacia. Dentro havia um coração humano, ainda fresco, pulsando fracamente. Um bilhete acompanhava: me encontre antes que eu encontre você. A primeira tensão se materializou como um soco no estômago. Ramiro e sua equipe montaram uma emboscada em uma das trilhas clandestinas usadas por caçadores ilegais ao longo do rio. Eles tinham certeza de que Saulo usava aquele caminho para se deslocar sem ser visto. Por horas, o silêncio reinou. Então, o cheiro de sangue veio primeiro. O policial mais jovem encontrou o corpo antes dos outros. Era um dos informantes do delegado. Ele havia sido esfolado vivo. Ramiro cerrou os dentes. O assassino havia descoberto a armadilha antes deles. E pior, ele os estava caçando. No momento em que perceberam, tiros começaram a ecoar na mata. O horror tomou conta da equipe. Saulo havia se antecipado a tudo. O segundo momento de tensão veio quando a polícia finalmente encontrou o esconderijo do assassino. Um barraco isolado à beira do Juruá, envolto pela vegetação. O cheiro de carne podre e formol impregnava o ar. No centro do barraco, uma mesa improvisada servia como local de dissecação. Mas o que congelou o sangue de Ramiro foram as cabeças expostas em potes de vidro, como troféus mórbidos. Antes que pudessem reagir, o próprio Saulo surgiu da escuridão, com um facão reluzindo na mão. O confronto foi brutal. Ele atacava como um animal, mas sua precisão era cirúrgica. Antes que pudesse ser abatido, jogou-se no rio.
desaparecendo na correnteza. Dias depois, os corpos das vítimas foram enterrados. Cruzeiro do Sul tentava seguir em frente, mas o medo ainda pairava no ar. A polícia nunca encontrou o corpo de Saulo. A maioria acreditava que ele tinha sido levado pela correnteza e devorado pelos jacarés. Mas Ramiro sabia que monstros como ele nunca desapareciam assim tão facilmente. Numa noite sufocante, o delegado encontrou um envelope em sua casa. Dentro, uma foto única. A imagem de sua esposa dormindo. Atrás, uma frase rabiscada: ainda não terminei. A escuridão nunca realmente se foi.